Sérgio Moro tenta atacar governo Lula com muita mentira em pleno debate, é humilhado com verdades pelo senador Rogério Carvalho e perde a linha com o que o ouve. Veja esse show até o final. Eu queria fazer uma pergunta para os dois na seguinte linha. Vocês avaliam que o que está acontecendo hoje, tanto no Senado quanto na Câmara, pode ser classificado como obstrução ou como ocupação do plenário? Vamos ser sinceros, esse governo Lula tem um projeto para o país que mereça ser julgado? Ele não se preocupa em corte de gastos, ele não se preocupa em prevenir e combater a corrupção. Na diplomacia internacional, a gente está vendo essa atuação dele desastrada, se aproximando da Rússia, indo lá aplaudir as tropas do Putin, se afastando cada vez mais das democracias ocidentais. Veja que ele não se preocupou, desde o primeiro dia do governo Trump, de estabelecer uma ponte de diálogo com esse governo. Então, assim, qual é a agenda exatamente do governo que a oposição está prejudicando? E do outro lado, aqui, eu não tenho a procuração para defender o presidente Bolsonaro. Ele está sendo julgado na ação penal, agora ele precisa ter o direito de defesa. E uma liderança política precisa ter a liberdade de externar a sua opinião perante o público. Faz parte também da forma de defesa dele, não é só o advogado ali dentro do processo. E o que a gente viu aqui foi a imposição na prática de uma pena de silêncio. E nós podemos fazer um comparativo com o ex-presidente Lula. Ele falava pelos cotovelos e ele era ofensivo, inclusive, em relação a juízes e procuradores. Mas se respeitou naquele momento o direito dele, de liderança política, de poder se manifestar, ainda que as manifestações dele não fossem verdadeiras, porque a gente sabe lá o roubo da Petrobras que aconteceu durante os governos do PT. Então a oposição faz um movimento aqui legítimo para chamar atenção para pautas que são importantes para o país. De hoje a gente tem a Constituição e aqui o exemplo mais claro para mim é esse caso do Marcos Duval, né, que ele está preso nos finais de semana e preso no recolhimento domiciliar noturno e não está sendo submetido aqui ao plenário do Senado. Para mim é uma medida cautelar arbitrária. A gente pode dizer, mas qual que é a importância do Marcos Duval nessa história toda? Olha, é o senador do estado dele. Nós temos que preservar e respeitar as prerrogativas parlamentares, porque se a gente for aqui abandonar isso, deixar essa pauta de lado, então vamos fechar o Congresso, né? Não é isso que a gente deseja, não é isso que a gente quer. Então precisamos sim restaurar a institucionalidade e democracia nos países e precisamos desescalar essa crise, que isso ninguém interessa. Vamos agora então com o senador Rogério. Bom, primeiro o presidente Lula teve um julgamento fraudulento, conduzido por um juiz que virou senador, portanto, que tem um lado na política e hoje se declara um parlamentar de extrema-direita, de direita. Portanto, o presidente Lula teve o seu julgamento anulado. Eu queria... Eu não ofendi, isso é política. Eu acho que isso é uma ofensa. Você está dizendo... Eu não lhe ofendi. Eu não estou lhe ofendendo. Eu estou lhe ofendendo, não. Eu estou fazendo a minha opinião. O senador, por favor, eu ouvi o senhor falar, o senhor quis, chamou o PT de ladrão, você chamou o governo de ladrão, o senhor fez várias ofensas. Agora, o senhor não pode ouvir? Escuta, por favor. O senhor fez um julgamento, conduziu um julgamento que foi anulado e esse julgamento nunca apresentou provas, por isso que foi anulado do início ao fim. Agora, o Brasil tem projeto. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome, nós reduzimos o desemprego para 5,8%, nós pagamos quase 300 bilhões de passivo que o governo Bolsonaro deixou e estamos com o país crescendo mais de 3% em média ao ano. Esse país tem projeto, tem rumo. E mais, o presidente Lula tem conduzido e o ministro Geraldo Alckmin, o vice-presidente, tem conduzido de forma muito competente essas negociações e mais ainda, eu estive nos Estados Unidos e vi que nem o Congresso, nem o governo, a base do governo concorda com essas tarifas que foram apresentadas ao Brasil. Eles acham que isso é um erro e que coloca em risco essa imagem da democracia ocidental que os Estados Unidos sempre representou. Ou seja, os Estados Unidos está colocando no lixo aquilo que foi a imagem que ele construiu de defesa da democracia ocidental, porque está usando a tarifa para perseguir um governo autônomo, legítimo, que é o governo do Brasil. É uma agressão à soberania brasileira, o que a família Bolsonaro, o que Eduardo Bolsonaro e todos aqueles que o apoiam estão fazendo contra a economia e contra o povo brasileiro. Inclusive aqueles parlamentares que defendem essa bandeira.